necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo sábado do mês, com o programa Memórias e Reflexões. É um programa com César Perry de Carvalho, trazendo aqui a essência de sua autobiografia, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Mas eu quero, de antemão, colocar para vocês que não é só as memórias do César Perry.
tratamos aqui e muito das memórias do movimento espírita brasileiro. César Perry foi presidente da FEB durante uma quadra, também da USE de São Paulo, as duas maiores instituições do país. Já. Então, ele conhece muita coisa, conhece bastidores, ele tem revelado coisas aqui que o movimento espírita não sabia, não é? Mas, antes de começarmos o programa, eu quero falar nos outros programas, é claro, não é? Amanhã, domingo, como acontece todo domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando aqui com Luciano Clay, historiador e biógrafo de Bezerra. Todos os programas do nosso canal são sempre às 20 horas. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, a Ana Maria Miranda. É um programa sobre a vida e a obra de Hermínio. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária. É um programa sobre livros, à guisa de indicação, com o pesquisador e documentarista Silvio Mariano, que conversa aqui conosco. Na quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, sempre conversando com Heloísa Pires, educadora e filha de Herculano. Então, como vocês observaram, 4 programas semanais. O de Bezerra, no domingo, na terça, o de Hermínio, na quarta, resenha, na quinta, o de Herculano. Mas temos também os programas mensais, como este aqui de hoje, que só acontecem nos sábados, sempre às 20 horas. No primeiro sábado, temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando aqui com Charles Henri Kempf, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos esse programaço aqui, Memórias e Reflexões, com César Perry, um programa de memória da vida do César, da história do espiritismo no Brasil, né, do movimento espírita brasileiro, a gente já salientou isso. No terceiro sábado, temos aqui o programa Portfólio Fontes Primárias, que trata de fontes primárias, historiografia. É um programa que traz documental, com letra de Kardec, de Amélie Boudet, dos médios. É um programa importantíssimo. E no quarto sábado temos o programa O Eco, da Imprensa Espírita, com acento no E e com GH, porque o patrono desse nosso programa, O Eco da Imprensa Espírita, é Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pai da imprensa espírita no Brasil, que criou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Além Túmulo, com acento no SH, mantemos a grafia, e é um programa com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, e repercutimos aqui o que sai na imprensa espírita do Brasil naquele mês. Então, pessoal, está aí 8 programas à disposição de vocês. Um esforço gigantesco, mas tudo sobre memória e historiografia, né? Ok, pessoal, então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao querido César Perry por mais essa oportunidade, na noite de hoje, de conversarmos sobre o espiritismo, o movimento espírita, algo da vida do César Perry, um programa luminoso, servindo de êmulo para novas gerações espíritas, né? Palmilharem, consertando o passado e construindo um futuro melhor para o movimento espírita brasileiro, para todos nós. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, vou colocar aqui seu César Perry para conversar conosco. Pronto, meus queridos irmãos, como eu falei, já está aqui conosco César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, ex-presidente da USE, para mais um programa Memórias e Reflexões. Já? Como eu sempre digo, mas sempre chega o pessoal mais novo para assistir os programas. Esse nosso programa traz a essência
dessa autobiografia Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, que na primeira vez que eu entrevistei seu César, depois o seu César me enviou de presente, e lendo a obra eu sugeri para a gente esmiuçar isso aqui, não é? Trazer essas memórias num formato de entrevista, de programa, e estamos aqui, não é? Seu César, boa noite. Como é que você vai nesse feriadão, seu César? Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem, Bruno. Estamos aí à disposição. O feriado é um feriado espírita, né? Dentro da nossa rotina. Nós evitamos de viagens, de compromissos fora, em grandes feriados prolongados, por causa dos problemas, né? De transporte, de acesso, que eu acho muito complicado. Então, nós estamos aqui hoje, com você, nesse programa. Já estivemos aí ao longo da semana nas atividades rotineiras do Centro Espírita que nós colaboramos, Grupo Espírita Casa do Caminho. A minha esposa Célia fez uma palestra pública, né, no próprio dia 7, né, de setembro, como também estivemos nas atividades do estudo, do curso virtual que nós realizamos através do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, onde nós desenvolvemos um curso virtual sobre a literatura psicográfica de Chico Xavier. Então, nós mantemos aí a nossa rotina nesses dias de feriado prolongado. Eu fiquei até com medo, porque o senhor viaja tanto, né? Eu estava pensando que no feriado o senhor ia estar aí pelo mundo, mas ainda bem. Seu César, veja bem, meu amigo, hoje a gente vai entrar nas suas memórias, né, num assunto importante, que era a simplicidade das instituições espíritas nas origens, né? Sim. Mas antes de começar o conteúdo de suas memórias, eu queria perguntar ao César Ferri, seu César, com o passar do tempo, né, o século avança, as décadas vão se acumulando, o senhor acha que vem se perdendo essa simplicidade primeva lá atrás das instituições? Há uma certa elitização? Olha, Bruno, primeiro, a gente tem que lembrar de alguns contextos, né, para nós respondermos essa questão com melhor propriedade, vamos assim dizer. Veja bem, nós iniciamos no movimento espírita, né, no final da nossa infância, adolescência, quando foi fundada essa instituição, Nosso Lar em Araçatuba, por um tio nosso, a nossa genitora Bebé, e uma médium muito amiga nossa. Logicamente, nós nos ligamos, né, começamos a participar dessas atividades. Então, era muito simples. Inclusive, foi instalada, né, numa região periférica, né, da cidade de Araçatuba, naquela época. E nos anos 1905 até os anos 1950, eu diria que a grande maioria dos centros espíritas brasileiros eram muito simples, porque eles foram se espraiando, né, sendo criados pelo Brasil afora, pelo interior, por pessoas da comunidade e sem muitos recursos, onde não se dava valor mesmo, nem tanto à aparência, mas mais ao trabalho. Então, foi uma característica, né? Característica essa que o Chico Xavier manteve, né, no centro que ele fundou, Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, e depois em Uberaba, né? Essa foi uma das razões, inclusive, para ele se transferir da fundação que ele fundou, Comunhão Espírita Cristã, depois para o Grupo Espírita da Prece, que era muito simples e também num bairro periférico de Uberaba. Mas o contexto mudou. Com a ampla divulgação do espiritismo, né, no final do século XX, início desse século atual, nós temos aí um espraiamento do pensamento espírita nas várias camadas, nas várias faixas da sociedade.
E aquilo que antigamente era objeto de perseguição, o espiritismo e os espíritas, né, nas comunidades, entre aspas, hoje, em alguns lugares, é chique, vamos assim dizer, se dizer espírita. Virou moda, né? No meio artístico, embora nem sempre com muita clareza do que seja espiritismo, o fato é que a ideia espírita ela se difundiu pelo Brasil afora. E, ao mesmo tempo, o espiritismo, o IBGE mostra isso desde o censo de 1990, do ano 2000, 2010, nós não temos o dado atual, de que o espiritismo cresceu muito numa faixa social média e média alta, né? Então, isso significa que em grande parte de capitais, vamos assim dizer, ou algumas cidades maiores do interior, nós temos centros com características modernas, grandes, etc. Então, há uma mudança, a gente tem que entender essa realidade. Agora, o mais importante que eu gostaria de dizer é a mensagem, a forma de transmitir a mensagem. Então, eu fui muito amigo de Chico Xavier, frequentamos lá com a nossa esposa muitas vezes as reuniões de Uberaba, e em várias oportunidades ele se manifestava, não é? Nesse sentido, preocupado com a chamada elitização do espiritismo. E ele tem entrevistas, né, publicadas. Enquanto ele estava encarnado, foram publicadas várias entrevistas com ele, tem livro de entrevista do ID, tem o livro No Mundo de Chico Xavier, Elias Barbosa, também publicado pelo ID, e nesses livros está muito clara a posição dele, não é? Então, ele chegou a se expressar que ele tinha receio que, num futuro, fosse exigido o título de doutor para uma pessoa falar no centro espírita. Então, veja, isso Chico dizendo há 40, 50 anos atrás. A gente tem visto, né, no movimento espírita um certo descuido nesse sentido. Se nós prestarmos atenção em muitos grandes eventos espíritas, congressos, inclusive, necessariamente não se está atendendo à massa espírita de uma forma geral, porque mediante inscrição você já faz uma seleção aí econômica, né? E é nessas condições que muitos desses eventos, os temas são elitizados, fora da média e da necessidade do público espírita. A propósito, como nós consideramos muito a experiência de vida, as opiniões expressas por Xavier, nós temos, num livro que nós publicamos pela USE, Centro Espírita, Prática Espírita e Cristã, várias observações também relacionadas com as obras de Chico Xavier. E lá tem uma entrevista muito simples e curta que foi feita quando o Chico completou 50 anos de mediunidade, 1977. Então, o que aconteceu? O então presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que era o Nestor Mazotti, ano de 1977, juntamente com o Meri Seba, também um grande divulgador do espiritismo, foram a Uberaba e fizeram uma entrevista com o Chico. E perguntaram ao Chico, não é? O que é a opinião dele a respeito de unificação, inclusive, ou seja, do movimento, né, geral, né? Então, olha o que o Chico respondeu. Caro amigo, foi publicado em 1977. Nós transcrevemos nesse nosso livro, que é sobre o Centro Espírita, e transcrevemos também no livro que nós escrevemos, Chico Xavier, a obra, o Homem e as Repercussões. Olha o que ele respondeu. Caro amigo, o seu desejo muito me honra, mas, sinceramente, a meu ver, não temos qualquer mensagem maior do que o convite à divulgação e ao conhecimento da doutrina espírita, vivendo-a com Jesus, interpretada por Allan Kardec. Penso nesse sentido, deveríamos refletir em unificação em termos de família humana, evitando excessos
de consagração das elites culturais na doutrina espírita, embora necessitemos sustentá-las e cultivá-las com respeitosa atenção, mas nunca em detrimento dos nossos irmãos em humanidade que reclamam amparo, socorro, esclarecimento e rumo. Não consigo entender o Espiritismo sem Jesus e sem Kardec para todos, a fim de que os nossos princípios alcancem os fins a que se propõe. Veja que resposta que ele deu e que deixa claro, né, alguns cuidados que nós temos que ter hoje no movimento espírita, no centro espírita, para que o centro espírita não deixe de atender um público-alvo que eu diria que é a maioria do povo brasileiro. Seu César, mas o senhor colocou aí, na casa espírita, muita gente se apresentando como doutor, não é? E a gente vê em certos eventos, a leitura do currículo do indivíduo é 5 minutos, então é complicado. Embora o Chico, que pérola o senhor trouxe aí, aquela definição de que casa que muito cresce, o amor desaparece, né, seu César? Exatamente. É isso que a gente tem notado, inclusive na minha experiência de vida, como era o centro espírita no passado, como era uma família, né, de amigos e familiares, etc. E hoje, centros espíritas que cresceram e perde aquela característica, né, de amizade, de fraternidade, de apoio mútuo, né? E algumas viram praticamente uma empresa. Perfeito, perfeito. A sua imagem aí, perfeita, né? Seu César, daqui a pouco a gente vai retomar outros aspectos aí do que o senhor abordou aqui no início, mas vamos lá. A gente aqui, seu César, já viu os primeiros contatos com os espíritas de Birigui, de Araçatuba, aquele grupo de Emília Santos, o estudo do Livro dos Espíritos, mas em 1960 vai ser inaugurada a instituição Nosso Lar, não é? Eu queria que o senhor explicasse aqui como foi isso. O seu tio Rolandinho parece que ele vai adquirir uns loteamentos, porque a finalidade era abrigar famílias, não é? Carentes, mas esses loteamentos, o Rolandinho parece que fez questão também, as construções eram simples, não é? Como eram essas casinhas da inauguração do Instituto Espírita Nosso Lar? Bom, aí, Bruno, para ficar bem claro, em 1960, em outubro, foi criada a instituição Nosso Lar, né, em nível de ata, providenciado o registro como instituição, mas a inauguração aconteceu no dia 2 de junho do ano de 1961, já nesses lotes que foram comprados, né, num loteamento que estava sendo feito na periferia de Araçatuba, e que era um bairro muito distante do centro da cidade, para atender uma população bem simples. Então, ali que foi criada e fundada a instituição Nosso Lar. E a construção realmente era simples. Era em forma de U, vamos assim dizer. Quando você entrava, então, em forma de U, tinham as casinhas geminadas, né, onde seriam albergadas as famílias que ficavam ali temporariamente até serem encaixadas, né, em trabalho, em melhoria das condições de saúde, e tinha também um salão para as reuniões, uma cozinha, né, para atender a sopa que era distribuída aos domingos. Nos domingos pela manhã tinha a reunião pública, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e tinha também aula de moral cristã para crianças desde a origem, e depois, na hora do almoço, era servido uma sopa, porque era um bairro muito carente, vamos assim dizer, periférico de Araçatuba. Então, assim é que surgiu, né, a instituição Nosso Lar. Bem simples e bastante acolhedora,
e era muito frequentada pelo público da região, atendendo, portanto, o público-alvo do bairro. E os espíritas da cidade de Araçatuba passaram também a visitar e dar o apoio, porque era uma instituição inovadora na época, né? Porque ninguém falava naquela oportunidade, era muito raro, né? De apoio a famílias, né? Em termos assistenciais. Então, assim é que surgiu a instituição Nosso Lar em Araçatuba. Essa atividade, né, da caridade, atividade social, mas, seu César, e o outro lado, né? Como era nesse início da instituição Nosso Lar, as reuniões, quem era, a princípio, os oradores convidados, havia música de crianças no ambiente também? Olha, os expositores convidados eram amigos, né, da nossa família, que vinculados inclusive a outros centros, né, que já tinham experiência em falar em público, mas de uma forma simples. Então nós tínhamos lá um expositor que cativava pela forma, né, que ele desenvolvia os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu Lauro Bittencourt, que era um professor primário e que era muito respeitado ali na cidade, né? O seu Francisco, também falando do Livro dos Espíritos. E foi lá que, depois de 3 anos de funcionamento da instituição, nós passamos também a colaborar já na exposição do Livro dos Espíritos. Então, era alguma coisa assim muito simples. A apresentação de música era feita nas chamadas reuniões festivas. As reuniões festivas eram feitas Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da instituição, Natal, né? Então aí tinha como se fosse uma festividade na instituição Nosso Lar, e as crianças da aula de moral cristã se apresentavam com poesias, com música, né? Que era muito comum naquela época, né? A declamação de poesias. Então isso já existia na instituição Nosso Lar. Nas suas memórias, a gente abre um hiatozinho para fazer uma pergunta sobre sua impressão sobre algum ponto doutrinário ou dos hábitos do movimento espírita, né? Seu César, a questão da música no centro espírita, não é? Há aqueles que não acham que deve se permitir no ambiente espírita. O senhor falou aí reuniões festivas, já. O Luciano Clay, que é biógrafo de Bezerra e também do Viana de Carvalho, disse que o Viana estimava muito nos eventos, antes da exposição, o violino, mas a gente depreende daí, seu César, a qualidade da música, né? Uma música ao violino. E música, a gente sabe, tem, né, vários diapasões, né? Então, música no centro espírita é mais reunião festiva, vez ou outra no salão onde a palestra é feita. O senhor acha que deve ser permitido nos arraiais espíritas, seu César? Olha, você fez uma referência aí do Viana de Carvalho. O Viana de Carvalho, pouca gente sabe que ele foi um dos estimuladores da chamada evangelização da criança, que tinha outro nome, né? No começo do século XX, foi quando ele viveu, nas primeiras datas. Então, o Viana de Carvalho, ele, só para você ter uma ideia, ele estimulou a criação do primeiro núcleo de educação para crianças na FEB, no Rio de Janeiro, na antiga sede da FEB, na gestão ainda de Leopoldo Cirne, né? Eles eram muito amigos, Leopoldo Cirne e Viana de Carvalho. Então, ele estimulou. E naquela época usava-se sim música. Inclusive no primeiro evento, o Congresso Espírita, que foi promovido pelo presidente da FEB, Leopoldo Cirne, 1904, né, em homenagem ao centenário de Kardec, tinha um momento de música também. Então, aquilo já existia. E aí, nós temos que lembrar do seguinte detalhe.
Leopoldo Machado, que foi um grande líder, expositor do movimento espírita brasileiro dos anos 30, dos anos 40, estimulador da criação de mocidades espíritas, ele adorava música e teatro. Ele escreveu tem um livro, né, sobre teatro espírita e música também. E ele compôs, juntamente com Oli de Castro, o Hino da Alegria Cristã. O Hino da Alegria Cristã é lembrado no Brasil inteiro no movimento espírita. Então, ele que criou, junto com o Oli de Castro, um fez a letra, outro fez a música. E eu sei de um detalhe. Por exemplo, nós tivemos uns anos atrás fazendo palestras na região ali de Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, ali no interior do estado do Rio de Janeiro, e nos contaram, né, das visitas que Leopoldo Machado fazia lá, palestras, né? E que o Oli de Castro, que na época morava ali também no estado do Rio, ele entrava no centro, lá embaixo, subindo a escada, já tocando acordeon, ao som de acordeon, que era uma música que era um instrumento muito usado, né, na época. Então, era um momento assim de alegria. Então, vejo que isso sempre esteve presente na história dos primeiros centros espíritas brasileiros. Depois, tem um detalhe aí que você provavelmente conheça também. A partir do final dos anos de 1950, 1960, surgiu uma série de long plays, aqueles bolachões, discos grandes, Música à Luz da Oração. Todo centro espírita que eu conheço usou a música à luz da oração em momentos prévios à reunião ou até em momentos finais de reunião. Isso em várias partes do Brasil. Então, a música, ela sempre se fez presente no movimento espírita brasileiro. Agora, a questão que a gente tem que considerar é não haver exageros, né? Que o objetivo não é a música pela música, mas é a música como expressão cultural, de elevação, de criatividade, dentro de uma proposta de serenidade, vamos assim dizer, né? De colaboração com o ambiente, né? E o objetivo maior será sempre a parte doutrinária. Mas a música em si tem também o componente doutrinário. Outro detalhe que eu não posso deixar de falar agora, nós estamos no ano de 2023. Há 50 anos atrás, exatamente, em dezembro do ano de 1973, a grande produtora de discos, de LPs, long plays, né, que usava na época, de fita cassete que usava na CBS, lançou um LP de Chico Xavier com Roberto Carlos. Sabia disso? Esse LP mostra preces e mensagens que o Chico lia, psicografias dele, ao som de música instrumental de Roberto Carlos e de Erasmo Carlos. Esse LP ainda existe, ele é localizável, né, pela internet. Então, a gente tem que lembrar que, em vários momentos do movimento espírita, a música sempre esteve presente. Seu César Perry, eu vou ter que lhe fazer essa pergunta, porque o cavalo selado está passando aqui na minha frente. Se eu não fizer a pergunta agora, o senhor falou desse long play Sim. com Chico e Roberto Carlos, já? O César Perry, a gente já ouviu falar mais de um expositor, não é? Que o Roberto tinha uma amizade muito grande pelo Chico, não é? Sim. E que em determinado momento o Espírito Emmanuel escreveu aquela música O Homem e pediu para ser presenteada ao querido Roberto Carlos, já? Isso procede, seu César? Eu sempre fiquei na dúvida. Então, vamos por parte. Primeiramente, Roberto Carlos
cultivou, sim, uma amizade com Chico Xavier. Roberto Carlos e a sua primeira esposa, Anice, né? No final dos anos 1960, eles tiveram um filho, que chamava também Roberto II, ou Robertinho, né? Ou segundo, e que nasceu com problema de visão. Pouca gente sabe que o pai do Roberto Carlos era espírita. Ah, é? Não sabia. O pai, a mãe não. E Roberto Carlos não seguiu o espiritismo, obviamente, mas sabia da existência. Então, em função do problema do filho, eles procuraram o Arigó, foi feito um tratamento, e depois o Chico Xavier, que deu todo um apoio. E nós escrevemos, inclusive, um artigo, isso está no nosso livro, que é o livro Chico Xavier, O Homem, a Obra e as Repercussões. E nós publicamos um artigo pela Revista Internacional do Espiritismo, agora em julho, lembrando do cinquentenário, né, do disco de Chico com Roberto Carlos. Então, ele frequentava muitas vezes a casa de Chico Xavier, lá em Uberaba. Tem até foto dos dois juntos ali, como a foto do Chico comparecendo em apresentação pública de Roberto Carlos. Também há foto disso. E essa amizade era bem intensa na época da Anice, do menino pequeno, e consta exatamente essa informação, que o Chico teria psicografado o texto, né, da música que é conhecida como O Homem, né? Não há comprovação, vamos assim dizer, não há comprovação. Inclusive, tem pessoas que escrevem que não há comprovação, não tem como afirmar. Mas essa informação que eu estou dando a você, que embora não haja comprovação, existe o precedente da grande ligação e amizade que havia entre os dois, e o Roberto frequentando a casa do Chico em Uberaba, e o Chico até presente em shows do Roberto Carlos, né? E o tema, né, da música O Homem é muito compatível, né? Então, são questões aí que a gente não pode deixar de esquecer. Bom, então foi mais uma pedrinha como elemento de convicção para mim, não é? É, Alguns aventavam essa possibilidade, sim. entre eles, publicamente, até quando veio aqui no Recife, na minha Casa dos Humildes, né? O querido estudioso da Bíblia, né? O Severino Celestino, também já se referia, né? Mas eu gostei muito como o senhor colocou, né? Embora não há uma comprovação tácita, mas tudo leva a crer, a ligação era muito forte. Agora, a letra da música é uma coisa do outro mundo, né, seu César? Eu diria que os indícios são muito fortes, né? Como diz os italianos, né? Não é vero, porém trovato, não sei, né? Fica aí. Exatamente. Olhe, aí, seu César, o Rolandinho com os loteamentos, as construções simples, mas no dia 7 de setembro, a gente está nesse feriadão, hoje é 8, sábado, ontem foi 7 de setembro, então, exatamente há 61 anos atrás, foi criado um albergue, né? Foi uma espécie de extensão, casa transitória. E como seria esse albergue extensivo, a instituição Nosso Lar? Sim, ele foi, na realidade, uma extensão da instituição Nosso Lar, num outro bairro também carente da cidade de Araçatuba. No mesmo esquema, com casinhas para albergar transitoriamente famílias, né, que receberiam apoio de saúde, de orientação para a vida, de encaminhamento para atividade de trabalho, as crianças em escola, nesse estilo. Então, era mais o atendimento de família como uma extensão num outro bairro. Aí, em 1966, vai ser criada a Casa da Sopa Emília Santos, não é, seu César? Até vai se vender um livro, Gotas Espirituais. Gotas Espirituais. Eu queria que o senhor falasse nesse momento, mas também já completando a pergunta, né? Muitos hoje em dia, devido ao o perigo, a violência urbana, não é? E aquele
sofisma que o pessoal usa, que eu não concordo, não dê o peixe, ensine a pescar, acham que esse tipo de atividade está demodé, caiu de uso, seu César. A gente vê muito aqui no Nordeste do Brasil, não é? E é uma experiência bela, né? Mas há esse fator, né, da violência urbana. Eu queria que o senhor falasse como foi a Casa da Sopa Emília Santos e o que o senhor pensa exatamente na atualidade esse tipo de atividade na via pública, não é? Sim. Então, a Casa da Sopa Emília Santos era um sonho dessa médium Emília Santos. Acontece que ela desencarnou em setembro do ano de 1964. E aí havia nesse grupo, né, ligado à instituição Nosso Lar, também o desejo de criar uma Casa da Sopa. E ela foi inaugurada no 1º de janeiro do ano de 1966. E teve o nome da médium Emília Santos. E como que funcionava? Oferecendo no horário do almoço sopa às pessoas, famílias que sabia-se que não tinham condições, mediante visitas familiares, né, que se fazia, não tinham condições de sobrevivência, então iam almoçar lá. E também aquelas criaturas que dormiam no albergue noturno de Araçatuba, porque tinha um albergue na cidade que era promovido, apoiado por uma outra instituição religiosa. Então, as pessoas que estavam em trânsito pela cidade de Araçatuba, sem condições financeiras, iam almoçar lá. Então, a Casa da Sopa tinha essa finalidade. Agora, muitos iam por triagem, vamos assim dizer, por indicação. Então, isso era o contexto da época. E dentro do contexto da época, né, era muito comum no movimento espírita a criação de instituições para o atendimento de sopa. É porque em todas as grandes cidades, nas metrópoles aqui como em São Paulo, nós temos uma quantidade imensa de moradores de rua, de pessoas que não têm onde residir nem sobreviver. A prefeitura do município de São Paulo promove, na verdade, restaurantes sociais, vamos assim dizer, em vários bairros da cidade de São Paulo, oferecendo café da manhã e oferecendo almoço para as pessoas. Então, é cabível. Só que hoje a gente tem, não tinha naquela época, né? Anos 50, anos 60, hoje a gente tem, junto às prefeituras e governo do estado em conjunto, os chamados CRAS, né? Que são centros, né, de apoio social a pessoas carentes e que eles indicam essas criaturas que estão passando por esses momentos difíceis e de risco, onde comer, onde dormir, onde trabalhar, etc. Então, a gente tem hoje, na verdade, junto a estruturas governamentais, ações parecidas, que não existiam naquela época. Então, o que a gente tem que considerar é o seguinte: tudo depende do bairro, da cidade onde estão localizadas essas instituições. Tem cidades, tem municípios, tem bairros que têm esse apoio governamental, mas tem outros que não têm. Então, nós vivemos numa época em que a saúde e as condições assistenciais elas não eram muito bem oferecidas pelos governos. Agora existe essa possibilidade. Então, tudo tem que se adequar a essa realidade. Eu vou te dizer uma coisa interessantíssima. No período que nós estávamos vinculados ao Conselho Espírita Internacional, o SEI, nós fomos muitas vezes em em outros países e também muitas vezes ao Canadá, a Montreal. Lá em Montreal, Canadá, um país bem desenvolvido, com ampla assistência de saúde, educação, etc., etc., nós fomos conhecer um trabalho governamental tipo oferecimento de sopa. A quem?
a moradores de ruas, porque eles também têm esse problema. Então, vejam, a gente tem que levar em consideração o contexto de um bairro, o contexto de uma cidade, para dizer se cabe ou não cabe uma instituição como essa, que é um local de oferecimento de refeições. Como eu disse, eu concordo com o senhor, né? Esses que pensam que é demodê, eu acho necessária até a manutenção desse tipo de atividade, né? Sim. Mas, seu César Perry, o Rolandinho, que é uma figura, até agora a gente está aqui já um terço da sua obra, mais ou menos, né? O Rolandinho é uma figura impressionante, né? O dinamismo dele, né? A entrega pelo idealismo, mas ele vai passar a se dedicar mais à instituição, inclusive com campanhas de doações, né? Mas, seu César, o Rolandinho vai se aposentar muito jovem, aos 38 anos de idade, e aí ele passa a se dedicar integralmente nas campanhas de doações. Por que ele se aposenta tão jovem, né? Qual era a profissão de Rolandinho? Eu estou perguntando porque já é um personagem aqui conhecido dessa série de episódios nossos, né? Isso, o nosso tio, né, Rolandinho, Rolando Perry Cefaly, ele teve dupla formação. Ele diplomou-se, né, professor primário, na época frequentando a chamada escola normal, e também diplomou-se como técnico em contabilidade, que também era um curso bastante difundido pelo Brasil afora naquela época. Trabalhou em escritórios como despachante, depois em atividades empresariais junto a outros familiares nossos, e, finalmente, ele veio a trabalhar como propagandista de um grande laboratório americano que estava há pouco tempo radicado no Brasil, a Parke Davis, né? E ele trabalhou como propagandista. E veja, ele viajava uma área imensa do estado de São Paulo, toda a noroeste do estado de São Paulo, com um veículo, né, do próprio laboratório, visitando médicos, farmácias, etc., como propagandista do laboratório. Acontece que ele tinha um problema de saúde já e que foi se agravando, um problema muito sério de coluna vertebral. Inclusive, submeteu a uma cirurgia enorme naquela época. Em consequência disso, ele se aposentou. Então, na verdade, ele se aposentou por invalidez, né, como se chamava na época. E, a partir daí, ele passou, então, respeitando as condições de saúde dele, né, dos limites, mas a se dedicar mais diariamente às instituições que estavam surgindo sob a liderança dele, né? Então, foi exatamente isso que ele fez. Me diga uma coisa, do plano espiritual, o Rolandinho já enviou algum sinal para a família Perry, alguma mensagem? Olha, lá nas instituições de Araçatuba, porque tem a instituição Nosso Lar, que cresceu também, tem atividade pública, mas o Centro Espírita Luz e Fraternidade, que foi um outro desdobramento da instituição, e que foi fundado em novembro do ano de 1972, e na época, né, eu era vice-presidente, né, quando surgiu esse centro. É um centro que tem todas as atividades doutrinárias, cresceu muito, inclusive reuniões mediúnicas. E hoje a gente sabe, né, que nesse centro ocorrem muitas vezes manifestações espirituais do nosso tio. Que bom, que bom. Seu César, aí vai ser criada, a gente já falou nela em outro episódio nosso, né? A Mocidade Irma Ragazzi Martins. Mocidade que o César Perry vai ser o presidente, né? Seu César, veja a pergunta que eu vou lhe fazer. Foi a primeira mocidade a ter um departamento, né? Foi. O senhor, há uns programas atrás, né? E eu concordo, né, com a sua ideia, o senhor fala que
aquele velho modelo de vários departamentos na casa espírita, né? Parece um polvo com os tentáculos, né? Então, a casa espírita inchada de departamento. Aquilo não é mais razoável. O senhor tem uma ideia que eu acho uma ideia muito bonita, que é a de espaço de convivência, não é? Mas, seu César, eu sou oriundo de Mocidade em casa espírita. Aqui na parte de cima do mapa do Brasil, permanece esse modelo dos departamentos. A casa que eu pertenço não tem nem tantos departamentos, mas permanece. Eu queria lhe perguntar, eu que sou oriundo de Mocidade Espírita, o senhor foi presidente, primeira casa a ter um departamento. Seu César, eu confesso ao senhor que, mesmo concordando com o espaço de convivência, eu tenho um certo medo dessa coisa diluída de se acabar por completo os departamentos, né? Eu queria aproveitar a sua experiência desde antes lá, no primeiro departamento, para essa sua visão que o senhor já abordou aqui, essa transição, para mim, é que eu fico um pouco temeroso, né? De você destruir e não saber construir o que o senhor aponta para esse espaço de convivência. Então, veja bem, não é a ideia de destruir, é a ideia de não funcionar como uma caixinha fechada. Esse é o grande problema. É que as pessoas, às vezes, vão ao centro espírita única e exclusivamente na reunião da evangelização da infância. O jovem vai ao centro única e exclusivamente no horário da mocidade espírita. O outro vai ao centro só na reunião mediúnica. É isso que não pode existir. E outro que só atua na parte assistencial. Então, esse funcionamento, entre aspas, tipo gaveta, né, que caracteriza, a rigor, a ideia de departamento, é que não pode persistir. Quer dizer, tem que haver interrelação. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, na mocidade espírita, que frequenta, colabora, participa da mocidade espírita, tem que saber o que acontece ou até colaborar com a evangelização da infância. Tem que estar integrado. O jovem tem que se integrar também, tem que participar de atividade assistencial. Aliás, eu tenho experiências de muitos jovens que gostam e se dedicam à parte assistencial, inclusive. Então, essa integração. E nas reuniões também, nas reuniões de estudos, ou seja, vivendo a instituição, se integrando na instituição. Então, é essa a ideia do espaço de convivência, que você não está limitando. Não, aqui é só criança, só adultos, só maduros, só idosos. Não, é isso que não pode acontecer. Tem que haver a convivência, como nós lemos a mensagem do Chico, como uma família. Entenderam? Uma família. É essa a ideia. Perfeito, perfeito. Seu César, em 15 de novembro de 1972, vai ser criado o Centro Espírita Luz e Fraternidade, um grupo que era na casa do Rolandinho, vai ser absolvido, não é, pela nova instituição, pelo Centro Espírita, vai se tornar, então, um grupo público, como uma reunião pública, é isso? Exatamente. Então, o chamado Grupo de Estudos Evangélicos foi criado na casa da dona Emília Santos, como ela desencarnou depois na casa do meu tio, Rolandinho, funcionou de dezembro de 1959 até novembro do ano de 1972, como um grupo familiar. Quer dizer, participavam de 10 a 12, às vezes no máximo 15 pessoas, né, dessas reuniões de estudo. Com a criação do Centro Espírita Luz e Fraternidade, o objetivo foi esse, foi extinto esse grupo de estudo familiar e os integrantes, colaboradores, foram levados ao Centro Luz e Fraternidade, que passa a funcionar a partir de novembro de 1972.
Então, foi criada, primeiramente, uma reunião pública. Nessa reunião pública, era esse grupo que foi convidado a participar. E em poucas semanas, esse grupo já passou para 25 pessoas, eu me lembro muito bem. Quer dizer, já tendo frequentadores ali do bairro onde estava funcionando o centro. E depois ele foi crescendo, né, numericamente, com participantes, desdobrando com outros tipos de reunião, mas a origem foi essa. Bom, em dezembro de 1972, vai ser inaugurada a creche João Luiz dos Santos. Né? Seu César, quem vai coordenar essa creche é Dona Bebé, sua mãe. Eu queria saber como foi a Dona Bebé, coordenadora de um trabalho como esse, né, da creche João Luiz dos Santos. Então, ela foi designada como responsável por causa até da formação dela. Ela, a origem da nossa genitora, era uma professora primária, então ela teve a formação, trabalhou, estava já aposentada naquele momento, então ela tinha experiência, né, de vida, de tratar com crianças na escola e em família também, sem dúvida. Mas essa experiência é que deu melhores condições para ela fazer a gestão, né, dessa creche que era fundada como uma atividade da instituição Nosso Lar também. E nessas condições, ela, ela era muito séria, né, enérgica em algumas situações, mas ela sabia se relacionar com os pais das crianças, né, que era um bairro ainda carente, os pais das crianças que estavam frequentando a creche, e aí já havia necessidade, inclusive, não só de voluntários, como também de alguns funcionários, né? Porque vai crescendo e há algumas exigências que vão sendo criadas, né, pelo desenvolvimento da instituição. Então, ela se encaixou muito bem naquela função. Bom, seu César Pérez, chegando, caminhando para o final do nosso programa de hoje, as suas memórias agora vão avançar para fatos mais graves, digamos assim, mais impactantes já, tanto do movimento espírita local, região de Araçatuba, como do Brasil, que repercutirão no movimento espírita local, né? Mas até aqui, nesse momento, fazendo um apanhado, né, seu César? São figuras que foram tão importantes já, e a gente viu verdadeiros guerreiros já da implantação do espiritismo em Araçatuba, Dona Emília Santos, né? O querido tio Rolandinho, me permita chamar assim, porque de tanto ler tio Rolandinho, Dona Bebé. Então, todo o envolvimento da família que mais tarde os seus irmãos também se dedicando à causa, mais tarde, com casamento, Dona Célia, aliás, de jovem, né, lhe Sim. acompanha. E uma coisa muito bonita nas suas memórias, né? O senhor coloca que os meninos, né, os dois filhos do César Perry, a casa espírita era como uma extensão do lar. Era isso mesmo, e isso é um exemplo, né, seu César, né? Toda uma família envolvida nessa odisseia, uma bela odisseia que é esse espaço de convivência, como o senhor chama, a casa espírita, não é? Isso é muito bonito tudo, né, seu César? Sim, é, os nossos filhos, eles nasceram, né, e se desenvolveram num lar espírita, onde a gente tinha compromissos, né, à noite e final de semana também. Então, ele, na grande maioria das oportunidades, eles nos acompanhavam desde criança, desde bebês, né? Levados em carrinho, depois, na medida que foram crescendo, se encaixando nas várias etapas da evangelização infantil.
Então, eles cresceram nesse ambiente. Então, e como estava lá frequentando não só os pais, né, eu, a Célia, mas a nossa mãe, genitora Bebé, tios, né, outros parentes que estavam ligados, era uma família, né, que eles estavam, então eles viviam essa família no ambiente familiar propriamente dito e encontravam a família nas atividades do Centro Espírita, juntamente com outros amigos que também tinham muita convivência conosco. Então, eles achavam que era realmente uma extensão, né? E eu me lembro muito bem, um fato interessante é que quando houve uma reforma, uma ampliação do Centro Espírita Luz e Fraternidade, muito grande, 5 anos depois da sua inauguração, o filho mais velho, que na época era pequeno, tinha 3 anos, né? Ele falou, pai, mas essa nossa casa aqui tá melhorando, está aumentando, estão construindo mais coisas, né? Na palavra da criança ele disse isso. Quer dizer, ele estava entendendo como se fosse uma extensão da casa dele. É isso. Seu César Perry, o senhor falando, a família toda envolvida, né? São décadas de dedicação. Aliás, isso não é só o privilégio de César Perry, né? Guardadas as proporções, os espíritas no Brasil inteiro, né? Eu me dedico muito à divulgação há muito tempo, ao trabalho na Casa Espírita, seu César. Eu queria saber, o César Perry ainda vai ter muita estrada nessa atual encarnação, mas como disse o vídeo que a gente coloca aqui de abertura, César Perry se refere assim, nessa estrada da vida já um tanto longa, né? Você se refere assim, César Perry, com a Sim. sua vida. Eu queria lhe perguntar, esse caminho hoje já percorrido, né? Porque muitos objetam, né, seu César? Quem não está dentro do ideal espírita, né? Mas é muito tempo que vocês se dedicam, né? Eu vou fazer uma pergunta simples ao César Perry. Nesse ponto da estrada, já longa, como o senhor diz, foi um bom investimento? É um bom investimento essa nossa dedicação do movimento espírita, essa dedicação toda, seu César? Eu diria que foi o maior investimento, que deu solidez né, para a constituição e manutenção da família e também, eu diria, nas atividades profissionais. É isso que eu trabalho no livro, inclusive, que em todas as nossas etapas de atividade profissional, o pensamento espírita nos orientou bastante, né, dando-nos discernimento para exercer um livre-arbítrio adequado na atividade profissional. Então, eu acho que foi de fundamental importância e eu poderia dizer com a maior tranquilidade que, se não fosse o conhecimento espírita, a nossa vida poderia ter sido muito diferente e ter tido outros rumos que a gente nem poderia imaginar. Bom, tá vendo aí, pessoal? É por isso que eu sou fã de César Perry, né? Fã de carteirinha de César Perry. Seu César, o senhor faz a prece final? Sem dúvida. Vamos, então, agradecer mais esse momento de diálogo, de oportunidade de extensão a muitos internautas e lares, rogando ao Mestre Jesus que fortaleça os nossos ambientes familiares, os nossos núcleos de trabalho e que possamos ter nesse instante a bênção da renovação das nossas energias espirituais, mantendo-nos bem atentos e fiéis aos nossos compromissos de vida. Que possa haver paz, possa haver serenidade e saúde junto a todos nós. E que assim seja. Bom, assim seja, pessoal. Convidamos a todos que no segundo sábado de outubro, mês de Allan Kardec, mês de nascimento de Kardec, estaremos aqui com César Perry, trazendo essas memórias deliciosas, não é?
Quero dedicar esse programa no plano espiritual a você, minha mãe, te amo, como sempre. Seu César Perry, um abraço. E antes do senhor vir aqui a Recife, a gente ainda tem um programa, viu? Sim, sim. Aí a gente divulga melhor no programa que vem. Um abraço, muita paz. Obrigado, até a próxima a todos os internautas e a você, Bruno. Até logo.